Olá, dando continuidade então ao reino animal que nós estávamos estudando, né, o objetivo da nossa disciplina de zoologia, nós vimos que o primeiro ser vivo considerado do reino animal foram as esponjas, esponjas que não formavam tecidos verdadeiros, eram animais filtradores, então nós comentamos que elas não tinham sistemas, e aí delas nós pulamos para os quinidários, né, seus ancestrais evolutivos aí, que existiam já dois tipos de tecidos verdadeiros, que era endoderme e ectoderme, então eles eram chamados de diblásticos. E aí depois surgiram os plateumintos, que nós chamamos triblásticos, onde passou a existir a mesoderme, porém celoma ainda não existiam, então esses eram chamados vermes achatados, comentamos sobre algumas doenças causadas por eles em animais e humanos, e aí estudamos sobre o filo dos nematódios, que também são os triblásticos, só que ali já existia um celoma falso, então eram vermes cilíndricos porque já existia uma cavidade preenchida por líquido, porém como não era revestida por mesoderme dos dois lados, era um falso celoma, ou seja, um pseudoceloma. Para o filo dos moluscos, nós vamos ter aqui pela primeira vez um celoma verdadeiro, embora ainda reduzido, nós temos um celoma coberto por mesoderme dos dois lados, que por ele aí tem muitas funções que vão passar, né? Que depois nós vamos ver na figura ali da divisão como que esse celoma atua dentro desse corpo. Então, as características dos seres vivos que estão dentro desse filo é principalmente ter corpo mole. Então, os moluscos são chamados seres vivos animais aí de corpo mole, exatamente porque tem essa característica no corpo, não tem corpo segmentado, né? Alguns, então, ali tem conta a presença de concha, né? Então, alguns têm concha, outros não têm conchas e outros têm conchas internas, como lulas, por exemplo, que têm conchas que não são visíveis. E aí, então, esses seres vivos podem ter, não ter ou ter conchas internas. Celoma. Então, como eu comentei antes, né, temos a presença de um celoma verdadeiro pela primeira vez, reduzido. Então, vocês vão ver ali na figura para frente que esse celoma ele é bem pequeno, mas ele cumpre um papel muito importante dentro desse ser vivo, porque por ele vão passar muitos fluidos. Né? Então, ele vai ter aí um grande papel dentro do corpo desse ser vivo. Simetria bilateral, então também não é uma novidade evolutiva a simetria bilateral, porque passou a existir lá nos plateumintos, né? Todos aqueles seres vivos, a partir dos plateumintos, quando nós cortamos ele, dividimos ele em duas partes, essas duas partes são iguais. Protostômio. Então, o que é ser protostômio? Lá, quando seu embrião está sendo formado, chegamos na fase de gastro, onde vai formar o seu sistema digestório, né? Aquele orifício o blastóporo pode originar ou a boca ou o ânus, e no caso dos protostômios, origina primeiro a boca. São seres vivos, então, os moluscos de sistema digestório completo, também não é uma novidade, né? Os nematóides passaram a apresentar ânus, então pela primeira vez surgiu ânus ali nos nematóides, e aí continua aqui para os nossos seres vivos moluscos, então tem o seu sistema digestório completo. Classes. Então a gente divide eles em três classes importantes, né? Não que sejam apenas essas, mas as três classes mais importantes são os gastrópodes, ou seja, os caramujos, o caracol ali, são aqueles que têm o pé ligado na cabeça, as lesmas também. Outra classe importante, cefalópodes, são aqueles que têm os pés colados na cabeça. Então tem o polvo, tem lula, que não está mostrando ali, tem o náutilo, que é um molusco que tem o pé colado na cabeça e tem conchas. E a outra classe chamada de bivalve, né, os mexilhões e as ostras ali, por exemplo, que ele tem uma válvula, né, uma concha aí, uma válvula dividida em duas. Importância econômica. Então nós vamos falar dessas três principais classes, embora existam outras classes que não são tão importantes economicamente. Importância econômica. Os moluscos eles podem gerar ou prejuízos ou eles também podem nos agregar valor. Então, dependendo qual que vai ser a empregabilidade desse ser vivo, ele pode trazer renda ou ele pode destruir a renda. Então, vamos supor que a gente esteja comentando de uma ostra ou um mexilhão, por exemplo. São seres vivos que podem servir como alimento. E aqui, principalmente na nossa região, como eles não são comuns, nós não estamos em uma área litorânea, é muito caro você conseguir adquirir animais, né, desse filo. E aí também podem ter prejuízos, por exemplo, caracóis nas plantações, né? Eles podem aí destruir grandes plantações. Caramujo africano, né? Nós já comentamos bastante em sala que ele é um ser vivo que não é nativo aqui da nossa região, né?
foi trazido para cá, ficou aqui, só se reproduz e acabam gerando estragos aí nas lavouras, né, e além da cidade, causando doenças. Então nós temos aí uma diversidade de moluscos muito grande. Outro exemplo de que pode trazer benefícios para a economia, em locais onde tem muito mexilhão, por exemplo, quando as pessoas vão ser utilizadas como alimento, aquelas conchas depois, posteriormente, podem ser utilizadas por terem ricas aí em carbonato de cálcio, podem ser utilizadas como fonte de cálcio, em remédios, em rações, né? Então, em locais onde tem muita presença dessas conchas, elas podem ser utilizadas como fonte de cálcio. Como é dividido o corpo desse ser vivo? Então, temos aqui um molusco, né, da classe aí de gastrópode, né, que tem o pé colado na barriga. E aí, porque são o que tem maior quantidade, né? Então, as características principais são dadas aí como base daqueles que têm maior quantidade dentro de um filo. E no caso, né, são esses gastrópodes. Então, aqui nesse caso é um gastrópode que tem concha, certo? Em algumas literaturas não vai aparecer região cefalopediosa, por exemplo, vai aparecer cabeças, pés e massa visceral. Mas eu prefiro dividir ele desse jeito que está escrito aqui, uma região cefalopediosa, que compreende então a cabeça, né, ali onde tem os tentáculos, e os pés. Depois nós vamos comentar ali sobre aquela rádula. Então tem ali cabeça e pés. Então nessa cabeça tem órgãos sensoriais, né, de sistema nervoso, por exemplo, tentáculos para descobrir aí se tem substâncias químicas, com ocelos ou com olhos bem desenvolvidos, vai depender aí da classe que esse ser vivo estiver. Manto. O manto, ela é como se fosse a pele, né, desse ser vivo. Então, ali em cima, ó, perto do ânus, está escrito manto. O manto, ele é a parte que vai recobrir esse ser vivo, né? No caso aí desse ser vivo que tem uma concha, é o manto que secreta a concha. Mas vamos supor que sejam as lesmas, por exemplo, que não tem concha, ela vai ser coberta aí pelo manto. Então, o manto é aquele que vai secretar conchas, é aquele que vai produzir pérolas, né, que nós vamos comentar lá nos bivalves depois. Então, o manto é como se fosse a pele, aí, entre parênteses, desse molusco. Cavidade do manto. Então, embaixo do manto, tem uma cavidade do manto que aí, no caso desse ser vivo que nós estamos apresentando aqui na figura, ela é próximo à região posterior do animal. Mas vai depender aí do grau de evolução desse ser vivo, essa cavidade do manto vai ser em cima da cabeça desse ser vivo. Então, pode ser que tenha um molusco. Se você olhar uma foto de anatomia de molusco, pode ser que a cavidade do manto seja na região posterior, e se você olhar alguma outra, ela vai estar lá na porção anterior. As duas estão certas, vai depender do grau de evolução desse ser vivo. Porém, lá na cavidade do manto vão estar estruturas respiratórias, tanto se ela estiver na frente ou atrás, vai estar desembocando o ânus, se ela estiver na frente ou atrás, o nefridioporo, que é onde vai sair aquelas excretas nitrogenadas, né, onde vai estar eliminando os gametas, no caso da reprodução. Então, essa cavidade do manto ela é muito importante para o ser vivo. Se você olhar nas divisões do corpo, geralmente não vai estar constando essa cavidade do manto. Eu gosto de colocar porque eu acredito que ela desempenha um papel muito importante, né, aí dentro desse filo. Através dessa cavidade acontece aí, né, muitas excreções no corpo desse ser vivo. E massa visceral, que é aquela parte azul, é a parte onde vai estar as vísceras desse animal propriamente dito, né? Então ali dentro vai estar estômago, vai estar o celoma, vai estar o coração, né? Protonefrídeos, que são os rins, né? Os entre parênteses, os responsáveis pelas limpezas do corpo desse ser vivo, que nós vamos ver agora os sistemas que esses animais aí do filo dos moluscos apresentam. Então, sistemas, nós temos aí novamente um ser vivo, né, gastrópode, com o pé colado na barriga, porque são os mais comuns. Sistema excretor. Então, nós temos sistema excretor, não é uma novidade evolutiva, né? Lá nos nematóides também já tínhamos. Então, aquela bolinha branca que tem bem no centro do corpo do animal, onde tem o pericárdio ali, é o celoma desse ser vivo. Então, podemos ver que ele é um celoma bem pequeno, né? Então, ali nós temos o sistema excretor escrito metanefrídeo. Esse metanefrídeo, elas são divididas em duas estruturas. Uma estrutura dessa é o nefrostoma, então tem ali uma setinha, né, dentro desse celoma. Então, esse celoma
todas as excretas nitrogenadas, que seria a urina desse ser vivo, ela vai ser coletada ali dentro desse celoma e do nefrostoma ela vai ser direcionada para aquele nefridioporo. Então temos ali uma estrutura chamada nefridioporo, né? Então temos ali o nefrostoma, o metanefrídeo, que é um aglomerado ali, um emaranhado de canais, e o nefridioporo. Então o nefridioporo vai ser por onde aquelas excretas nitrogenadas vão ser lançadas para o ambiente, né? Se esse ser vivo for aquático, vai ser amônia, e se esse ser vivo for terrestre, vai ser ácido úrico, que é menos tóxico, né? Como que vai ser dada a respiração desse ser vivo? Então, não coloquei aqui, não descrevi, mas ali está mostrando brânquias, né? Então, esse ser vivo vai depender do habitat dele. Ou vai ser brânquia, se ele for aquático, ou vai ser pulmonar ou cutâneo. Então, vai depender, né, da onde que esse ser vivo habita. Então, ali na cavidade do manto, nesse caso tem brânquias porque é um ser vivo aquático, mas poderia ter um pulmão, né? Então, na verdade, vai depender, essa estrutura vai depender do modo de vida desse ser vivo. Sistema nervoso chamado ganglionar. Não é novidade, esse sistema nervoso também já existia. Então tem um anel ganglionar, né, ali um anel nervoso na volta do esôfago desse ser vivo. E desse anel nervoso que vai partir do esôfago, ele vai se ramificar em cordões nervosos. Esses cordões nervosos aí vão passar principalmente pelos pés desse ser vivo, né, mas vão estar aí distribuídos pelo corpo inteiro desse animal, mas principalmente na região dos pés, que é uma região mais muscular. Então vai passar esse anel aí ganglionar na volta do esôfago, e desses cordões nervosos também vai ter alguns gânglios ali espalhados por esses feixes, né, esses cordões nervosos. Sistema circulatório. Pode ser aberto ou fechado. Então, o que é o sistema circulatório aberto ou fechado? Não existia sistema circulatório anteriormente, né, isso é uma evolução que surgiu. Então o sistema respiratório passou a existir nos moluscos, o sistema circulatório passou a existir nos moluscos e celoma também. Então esse sistema circulatório, ele pode ser aberto, que é quando essa hemolinfa, que seria o sangue se o sistema fosse fechado, né? Essa hemolinfa vai circular dentro do corpo desse ser vivo, dentro de vasos, e vai ter uma hora que vai acabar esses vasos e essa hemolinfa vai circular célula a célula. Isso não permite que circule com grande pressão dentro do corpo do animal. Então esse animal fica o seu desenvolvimento fica um pouco afetado. Então são seres vivos que não vão crescer tanto, né? E vão ter um grau aí de evolução um pouquinho menor do que aqueles que têm um sistema circulatório fechado. Então, onde que existe sistema circulatório fechado nos moluscos? Lá nos cefalópodes. Então, os cefalópodes, que são aqueles que têm o pé colado na cabeça, lula, polvo, são os únicos que têm o sistema circulatório fechado. Então, isso permite que nós tenhamos, por exemplo, lulas que cheguem a 20 metros. Claro que não é comum, né? São exceções, mas permite que se aconteça isso exatamente porque esse sistema circulatório é fechado, né? Então tem o coração ali, né? No pericárdio, ventrículo, aorta, tudo aquilo ali faz parte do sistema circulatório. E esse sangue vai ser bombeado lá dentro do coração, e como ele vai estar dentro de veias, né, ou de artérias, dentro de vasos, propriamente dito, ele vai ter pressão para circular rapidamente por todo o corpo desse ser vivo. Então isso permite que esse ser vivo desenvolva mais, cresça, até cefalópodes, por exemplo, tem olhos bem desenvolvidos, podem formar imagens, capacidade de memória, né, exatamente por um grau de desenvolvimento um pouco maior pelo sistema circulatório fechado. Sistema digestório. Então, o sistema digestório, como nós vimos, é completo, não é uma novidade, já existia nos nematóides. Então, nós temos ali no começo do corpo do ser vivo a boca. Dentro daquela boca, nós temos uma setinha indicando a rádula. Então, o que é rádula? Rádula é uma estrutura que tem nos moluscos, que são cefalópodes, que são os gastrópodes. Nos bivalves, não. Então, o que é essa rádula? Essa rádula é como se ela fosse uma língua raladora com microdentes, que quando esse ser vivo vai ingerir um alimento, ele rala esse alimento. Então esses microdentes invertidos vão ser como se fosse uma esteira cortante e auxilia esse ser vivo aí a quebrar essas partículas de alimento. E aí, passando aquela rádula, nós temos o estômago. Naquele estômago nós temos ali uma setinha com uma glândula digestiva, que é uma glândula que vai produzir enzimas, né, proteolíticas, enzimas que vão ser jogadas ali dentro daquele estômago para quebrar a partícula de alimento. Daquele estômago vai passar ali pelo intestino, né, e esse intestino vai desembocar um ânus lá na cavidade do manto.
Então, o sistema digestório é completo. E ali também nós temos gônadas ali em cima, né, perto do celoma. Então, nessas gônadas aí vão lançar espermatozoides ou vão lançar óvulos dentro desse celoma e os metanefrídeos vão capturar esses espermatozoides ou esses óvulos, vão eliminar também lá pela cavidade do manto. Então, os moluscos, nós vamos citar as características básicas que nós temos daqueles seres vivos aí das classes que tem grande quantidade, são essas. Mas claro que as suas classes vão ter suas características específicas, os cefalópodes, os bivalves e os gastrópodes, que nós vamos comentar então na próxima aula, exclusivamente as suas características, também a importância, como que se forma uma pérola, como que essa concha é secretada, né, pelo manto, quais são as camadas dessas conchas, nós vamos comentar nas próximas aulas. Então, até breve.